E eu passo a palavra novamente, então, antes de passar a palavra ao acadêmico Paulo Bus para continuar a coordenação dessas comemorações do aniversário da Fiocruz, eu queria, agradecendo a presença de todos os confrades, iniciar essa sessão oficial da Academia Nacional de Medicina e, como de praxe, perguntar se existe algum reparo ou comentário à ata da última sessão que foi enviada a todos. Uma vez que todos os acadêmicos estão com o microfone liberado se quiserem, não havendo ninguém se manifestado, eu considero, portanto, que a ata foi aprovada. E nós passamos a palavra, então, ao acadêmico Ricardo Cruz, secretário-geral da Academia Nacional de Medicina, para as informações. Boa tarde, presidente Rubens Belfort. Boa tarde a todos os confrades, confreiras e a todos os convidados. Em virtude do adiantado da hora, a Secretaria-Geral considera que não haja nenhum tipo de comunicação de tanta relevância que nós devamos estar ainda atrasando mais o reinício das atividades do nosso simpósio, que foi um recorde absoluto de audiência neste primeiro semestre de atividade, de maneira que eu prefiro que as comunicações da Secretaria, que seriam de praxe, possam ser encaminhadas aos acadêmicos através dos nossos sites. Muito obrigado. Eu queria comunicar que também essa presidência não tem nenhum assunto de urgência que precisa ser comunicado agora, exceto a relacionada à comunicação dos prêmios da Academia Nacional de Medicina. Uma vez que temos muitos convidados aqui, nós podemos rapidamente lembrar que os prêmios da Academia Nacional de Medicina são os mais antigos da história da medicina brasileira, foram instituídos em 1840, e a Academia Nacional de Medicina se orgulha, portanto, de ter não apenas os prêmios mais antigos, mas também os mais valiosos. Nós tivemos esse ano 60 trabalhos concorrendo aos prêmios, e, novamente, pela situação peculiar da fase que estamos vivendo, nós, com a aprovação do Conselho dos Ex-Presidentes e da diretoria, resolvemos escolher o presidente Francisco Sampaio para coordenar todo o trabalho de julgamento dos prêmios e elaboração das comissões. O presidente Francisco Sampaio, como sempre, foi extremamente competente e, com o apoio de mais de 22 acadêmicos, os 60 trabalhos foram analisados de acordo com os regimentos e nós teremos a semana próxima já o resultado final dos ganhadores do prêmio. Essa proclamação oficial será realizada no aniversário da Academia Nacional de Medicina, de acordo com a tradição e os nossos estatutos, e eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade muito boa para reconhecer o mérito de muitos médicos do Brasil e seguir realçando a importância desses prêmios. Nós temos o objetivo que o ano próximo possamos ter 100 prêmios em vez de 60. Nós tivemos 5 vezes menos prêmios o ano passado que esse ano, e se a gente conseguir dobrar desse ano para o ano que vem, vai ser melhor ainda. Então, essa é uma notícia boa, é uma notícia muito gostosa de dar. É completamente diferente, claro, essa minha próxima informação, que é triste, como todos os acadêmicos sabem, com o falecimento do acadêmico Hildoberto Carneiro de Oliveira, a vaga da cadeira número 77 foi automaticamente aberta e, da mesma maneira como nós procedemos por ocasião da abertura da vaga pelo falecimento do acadêmico Marcos Moraes, todos os procedimentos relacionados ao preenchimento dessa cadeira e
a eleição do novo acadêmico serão retomados por ocasião da volta à sessão presencial. Essas são, então, as informações que eu tinha que trazer para os acadêmicos. E, por último, dizendo que, felizmente, já estamos em dia com a nossa publicação. Os anais da Academia Nacional de Medicina foram publicados online. O penúltimo fascículo foi publicado há 2 semanas e o último agora. E, dessa maneira, em início de julho, nós vamos já estar em dia com as publicações dos anais da Academia de Medicina, que estão sendo totalmente reestruturados e com versão eletrônica vão permitir um registro, eu creio, muito mais adequado em perspectiva histórica das nossas atividades, inclusive no tempo dessa pandemia. Essas são as comunicações rápidas que eu gostaria de dar. Como já lhe disse, com muita tristeza essa relacionada ao acadêmico Adalberto Carneiro de Oliveira. Nós vamos, com o apoio da diretoria, e a que já aprovou, realizar na próxima terça-feira, às 18 horas, também nessa plataforma, a sessão de saudades para o acadêmico Adalberto Carneiro de Oliveira, e convidamos, então, todos os acadêmicos a estarem presentes. 3 acadêmicos vão fazer o seu pronunciamento oficial, bem como os ex-presidentes. Em seguida, daremos a palavra aos acadêmicos e também aos familiares presentes que já estão sendo convidados e contactados pelo nosso acadêmico, o secretário Ricardo Cruz. Se houver algum comentário em relação a esses meus informes, eu queria, por favor, que os acadêmicos ficassem à vontade e levantassem a mão. Presidente Francisco Sampaio. Só lembrando a Vossa Excelência que hoje nós temos que aprovar a comissão de avaliação dos prêmios na plenária para seguir o regimento. Muito bem lembrado, presidente Francisco Sampaio. Como eu já falei, o presidente Francisco Sampaio assumiu a liderança imposta a ele por nós, com um desempenho perfeito. Você tem a comissão aí presente, acadêmico Francisco Sampaio, ou prefere que uma das nossas secretárias leia? O som não está claro agora. Sampaio, libera o som. Meu microfone estava fechado. Eu vou ver a comissão aqui num instante. Só um segundo, presidente, que... Claro. Aqui no seu... Eu não sei se do Ricardo Cruz. Enquanto o presidente Francisco Sampaio se prepara, eu queria dizer que, evidentemente, os anais da Academia Nacional de Medicina continuam sob a edição do acadêmico Galvão, que deu todo o apoio para que isso pudesse acontecer. Tem a comissão em mão já, presidente. Por favor, presidente. O presidente Francisco Sampaio, avaliadores acadêmico Barros Franco, acadêmico Carlos Gesta, Cláudio Benchimol, Daniel Tabaque, Giovanni Cherry, Jorge Alberto Costa Silva, Jorge de Rezende Filho, José Gomes Temporão, Maurício Gomes Pereira, Maurício Yones Ibrahim, Otávio Pires Vaz, Paulo Bus, Paulo Saldiva, Pietro Novelino, Ricardo Lopes da Cruz, Sérgio Bidilovski, Sérgio Novis e Walterzinho. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria também fazer um agradecimento muito grande em nome da Academia Nacional de Medicina, a todos os acadêmicos envolvidos. Foi um trabalho muito complexo, vários trabalhos foram entregues em papel na sede da academia, outros terminaram sendo encaminhados por internet. A nossa secretaria recebeu trabalhos até as 23h30 do dia do encerramento, e em 2 dias, o presidente Francisco Sampaio já tinha estabelecido todo o fluxograma de envio e recebimento, os em papéis foram mandados por automóvel, os que eram eletrônicos, felizmente, puderam ser enviados a acadêmicos de outros estados, e eu tenho certeza que o processo de seleção foi
adequadamente realizado. Nós tomamos cuidados de evitar constrangimento de parentes e constrangimento de pessoas muito próximas. E, como falei, nas próximas semanas, nós terminamos oficialmente essa seleção e o presidente Francisco Sampaio vai nos comunicar com intervalo pequeno de tempo aqueles que receberam o prêmio para que estejam presentes por ocasião do aniversário da academia. Se não havendo mão levantada, existe uma mão levantada. Ok, então o professor, o acadêmico Zé Carlos Vale está com pedido de palavra. Eu acho que não há outros inscritos para falar entre os acadêmicos. Então, depois do acadêmico José Carlos Vale, eu vou passar a palavra ao acadêmico Paulo Bus para continuar a sessão em homenagem ao aniversário da Fiocruz. Acadêmico José Carlos do Vale. Estimado presidente Paulo Belfort, nós teremos na próxima terça-feira uma sessão de saudade, pelo que eu entendi, em memória do nosso estimado acadêmico Hildoberto Carneiro de Oliveira. Nunca é demais lembrar que eu o recebi na academia, o estimulei para concorrer a uma vaga da academia por 3 vezes. Foi meu amigo, meu parceiro por mais de 50 anos e participamos de muitas jornadas pelo país afora. Eu não sei por que meu nome não foi incluído entre aqueles que irão oficialmente saudá-lo. Me estranha. Eu gostaria que Vossa Excelência, com a sua anuência de grande presidente, um homem sensível, por favor, me incluísse ele, como eu era um dos maiores amigos dele, da família, das filhas estudantes de medicina, nessa comissão que o irá saudá-lo na próxima terça-feira. Obrigado. Acadêmico Zé Carlos do Vale. Eu não vou poder incluí-lo nessa comissão, porque seu nome já está incluído desde o início. Aliás, foi o primeiro a ser lembrado. É que eu não comuniquei ainda os 3 nomes que vão fazer parte, porque eu esqueci, desculpe. Mas, sim, o seu foi o primeiro nome a ser lembrado por todos, como sendo imprescindível para ser a primeira pessoa a falar na sessão de memória do acadêmico Hildoberto. Muito obrigado, presidente. Perfeitamente. Eu diria que não é nada a agradecer. É super justo, é necessário, e eu que peço desculpa porque eu não comuniquei os 3 nomes que a diretoria havia selecionado, mas o seu nome foi o primeiro, o presidente Francisco Sampaio também, e o terceiro nome que terminou escolhido... É tão bom ter uma sessão física que alguém cutuca do lado e fala no ouvido. O terceiro nome a ser escolhido, Sandra? Ricardo. Professor Omar, professor Francisco Sampaio. Perfeito, exatamente, desculpe. Professor Omar. Os 3 nomes escolhidos, desculpe, acadêmico Zé Carlos do Vale, acadêmico Francisco Sampaio e o acadêmico Omar. Presidente, questão de ordem. Vários outros acadêmicos também, evidentemente, gostariam, e nós vamos dar oportunidade a todos. Acadêmico Zé Carlos do Vale, obrigado por ter me propiciado esse esclarecimento necessário. Acadêmico Aderbal. Nós precisamos aprovar a comissão, é um fato que tem que acontecer. A comissão julgadora dos trabalhos, sim? Muito obrigado. Se alguém, então, entre os acadêmicos for contrário à aprovação por aclamação, que se manifestem, por favor. O acadêmico Aderbal está aplaudindo, o presidente Pietro Novellino também. Então, não havendo nenhuma objeção, essa proposta vai ser aprovada por aclamação. Se ninguém estiver contrário...
nós podemos comunicar que isso foi aprovado por unanimidade. Tá bem? Então, agradecendo a participação de todos nessa fase, eu passo a palavra ao acadêmico Paulo Bus, que vai continuar com a programação dessa comemoração ao aniversário da Fiocruz. Paulo Bus. Paulo Bus. Bom, acho que Paulo Bus está sem som agora, então... O professor Novelino quer falar, professor. Desculpe, presidente Pietro Novelino. Por favor, presidente Pietro Novelino. Eu não estou ouvindo. Ele acabou de deixar a sala. Professor Novelino, ele falou que queria falar e acho que saiu. Bom, então, se por acaso ele voltar, vocês me avisem, por favor. Eu vou passar Paulo Bus. Bom, então, na ausência do acadêmico Paulo Bus, eu queria passar a palavra ao acadêmico Marcelo Morales, desculpe. Marcelo, o acadêmico Marcelo Morales vai, em nome do ministro Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, trazer a mensagem do Ministério da Ciência e Tecnologia para as comemorações de aniversário da Fiocruz na Academia Nacional de Medicina. Acadêmico Marcelo. Boa noite a todos. Senhor presidente, membros da diretoria, é uma honra muito grande, senhores acadêmicos, senhor coordenador acadêmico Paulo Bus, a senhora presidente da Fiocruz, doutora Anísia Trindade, e ao cumprimentá-la, doutora Anísia, eu cumprimento todos os amigos da Fiocruz, que são vários, e eu não poderia nomeá-los todos aqui. Uma instituição extremamente importante. Em nome do ministro Marcos Pontes, que nesse momento... Depois. Pode desligar. O ministro Marcos Pontes não pôde estar nessa homenagem, me pediu para fazê-la, porque está fazendo a transição do Ministério das Comunicações e muito empenhado nessa transição e todo o esforço para que essa transição se passe da melhor maneira possível. Eu gostaria de ressaltar, nesses 120 anos da nossa Fiocruz, a importância dessa importante instituição, que sempre trabalhou e tem trabalhado para promover a saúde, o desenvolvimento social, gerar e difundir o conhecimento científico e tecnológico. E eu ressalto que, mais uma vez, durante essa pandemia, essa instituição tem dado uma contribuição extremamente importante para o nosso país. Eu sou testemunha em várias reuniões com a doutora Anísia, no Ministério da Saúde, e aqui do próprio MCTIC, das ações que a Fiocruz tem feito durante essa pandemia. Eu gostaria de, nessa homenagem, colocar o nosso orgulho em nome do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o orgulho que temos da Fiocruz, patrimônio da sociedade brasileira. A Fiocruz tem sido extremamente parceira no desenvolvimento de várias ações que nós temos feito aqui no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E essas ações eu gostaria de colocar, eu não sei se estão vendo aí a tela do computador. Vamos, Marcelo.
Obrigado. Eu coloco aqui as ações principais que a Fiocruz tem trabalhado conjuntamente e de forma incansável com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações desde fevereiro, quando iniciamos a Rede Vírus MCTIC. E eu vou mostrar algumas das ações do enfrentamento à Covid-19, em homenagem à nossa Fiocruz, nesse trabalho conjunto com desenvolvimento de diagnósticos, vacinas e medicamentos. São mais de 144 ações aqui no Ministério, são em várias áreas, e como eu falei, desde fevereiro, a Fiocruz faz parte dessa ação de reunião lá em fevereiro, reunião de especialistas que fizemos, que levou ao delineamento de todas as ações que temos aqui no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Isso levou à instauração da Rede Vírus MCTIC, que levou o descontingenciamento por ação aqui do ministro Marcos Pontes, com ação através do ministro do governo federal, o descontingenciamento de mais de 452 milhões de reais para a ciência, e as ações têm sido feitas em conjunto também com a nossa Fiocruz. Nós fizemos chamadas públicas através do CNPq, as linhas prioritárias, o sequenciamento em todo o país, testes diagnósticos. Aqui eu ressalto a importância dos testes diagnósticos que estão em desenvolvimento, e o escalonamento será feito pela nossa Fiocruz, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia. As vacinas, os ensaios clínicos, biobanco, que também está sendo feito em um investimento do Ministério na Fiocruz. Relevante esse biobanco para que nós tenhamos o retrato dessa pandemia depositados nos biobancos, principalmente no biobanco da Fiocruz. Mais 600 milhões de reais foram liberados em créditos reembolsáveis para as empresas. E estamos investindo também no aprimoramento, na adequação de laboratórios NB2 e NB3, tão importantes para o país. Em nome do ministro, eu gostaria de colocar que as ações de vacinas, que têm relevância também no escalonamento na Fiocruz, nós temos discutido, e há 2 semanas a doutora Nízia esteve conosco em reunião com o Ministério da Saúde, na interlocução das ações internacionais, para que a gente possa estar inseridos dentro das interlocuções internacionais do ACT, o Accelerator, onde nós temos mais de 44 países envolvidos em vacinas e medicamentos sendo desenvolvidos. Alguns mais avançados, como a da Oxford, do Reino Unido, e outra da China, mas temos que estar inseridos. E essa interlocução do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Saúde e discussão com a Fiocruz tem sido extremamente importante. Em relação às vacinas, nós contratamos também 2 INCTs principais, mais rapidamente, lá em março, um com o desenvolvimento da vacina com virus-like particles, que está sendo desenvolvido pelo professor Khalil, e a outra estratégia com a utilização do vírus da influenza, expressando a hemaglutinina H1 e H3, e porção antigênica da proteína S, do SARS-CoV-2, uma vacina bivalente, que está sendo desenvolvida por um outro INCT, tendo à frente o professor Gazinelli. Então, nós temos uma estratégia bastante clara, e com a chamada do CNPq, no item vacinas, nós temos as estratégias aqui colocadas de subunidades das partículas virais, vacinas recombinantes, com nanopartículas, com patógenos inteiros, que geram quimeras, com a BCG, febre amarela, Newcastle, influenza,
com ácidos nucleicos, com DNA, RNA, com nanopartículas ou não, ou seja, são 15 estratégias e 10 projetos selecionados como estratégicos aqui, e onde a Fiocruz terá um papel importante na produção dessas vacinas, caso o Brasil produza essas vacinas. É claro que temos vacinas mais adiantadas no exterior, mas nós temos que ter os nossos projetos. Então, são 15 estratégias e 10 projetos financiados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações. Em relação às pesquisas clínicas, estão sendo importantes também as estratégias do MCTIC, tanto as estratégias de prevenção com a BCG em crianças e profissionais da saúde, mas também no reposicionamento de fármacos. Tem sido noticiado aí, a gente está no Marcelo, eu pediria para... Nós estamos com o tempo muito, muito apertado, desculpe interrompê-lo, é Paulo Bus, voltei, inclusive, caí e voltei. Pediria que você sintetizasse, porque nós vamos ter mais 2 palestras ainda dentro desse curto horário. Obrigado. Perfeito. Pois não. Nós temos as pesquisas clínicas com reposicionamento de fármacos, tem sido colocado a nitazoxanida e outros fármacos com reposicionamento, além de inibidores de interleucinas, óxido nítrico, heparina e plasma convalescente. Mais de 15 estratégias, 14 projetos. Em testes diagnósticos, várias estratégias em testes diagnósticos inovadores, moleculares, sorológicos, de inovação, até com inteligência artificial para a identificação do vírus na saliva. São 12 projetos, mais 10 estratégias. Na patogênese, mais uma série de estratégias colocadas pelo Ministério e várias delas com participação de pesquisadores da Fiocruz. Então, em nome do ministro Marcos Pontes, eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar os 120 anos da Fiocruz e terminar a minha exposição dizendo com uma frase aqui de Oswaldo Cruz, muito expressiva e muito atual: o saber contra a ignorância, a saúde contra a doença, a vida, a morte. 1000 reflexos da batalha permanente em que estamos todos envolvidos. Parabéns à Fiocruz, em nome do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Muito obrigado. Paulo Bus, o controle é seu agora. Perfeito, obrigado, presidente. Muito obrigado, Marcelo. Para variar, né, vocês têm sido sempre um grande parceiro da Fiocruz, um grande parceiro como acadêmico, obviamente, um grande confrade, e hoje trouxe mais uma vez a importância de termos uma pessoa como você no Ministério em Brasília. Muito obrigado. Em nome, por favor, agradeça, em nome da academia e desse coordenador do simpósio, ao ministro Marcos Pontes, que se fez representar por você. Muito obrigado. E eu passaria agora para a presidente Nízia Trindade, que vai nos fazer uma conferência chamada Fiocruz, Passado, Presente e Futuro. Eu lamento só que nós vamos ter 20 minutos, quer dizer, estamos todos muito apertados de tempo. E, Nízia, eu pediria assim, que você tentasse ficar dentro desse... Muito obrigado, Nízia. Vamos em frente. Vamos em frente. Bom, boa noite agora. Muito obrigada, Paulo Bus, por essa coordenação intensa. Acadêmico presidente da Casa, Rubem Belfort Júnior. Também expressar meus sentimentos pela perda do acadêmico Edelberto Carneiro e manifestando aqui meus sentimentos a toda a comunidade da Academia Nacional de Medicina. Bom, esse título, Presente, Passado e Futuro, foi proposto pelo Paulo Bus. Então, eu começo com uma... Agora sim. Eu começo, então, com uma reflexão, né? Normalmente, nós pensamos
passado, presente e futuro. Quando nós colocamos presente em primeiro plano, nós estamos justamente chamando a atenção que é a partir deste nosso tempo, do presente, que interpelamos o passado e também o futuro, que é o que nós vimos hoje na sessão da tarde, nas diferentes falas. E eu quero aqui me fixar dessas duas frases de Florestan Fernandes, que são bastante instigantes. Florestan Fernandes foi um importante sociólogo brasileiro, uma das maiores expressões nas nossas ciências sociais, e ele, no contexto da década de 50, quando se comemorava o 4º centenário de São Paulo e houve importantes eventos científicos, ele proferiu essas duas frases. O passado possui pouca significação. O que importa é o presente e, acima de tudo, o futuro. Por que eu coloco essa citação para refletir com vocês? Porque exatamente naquele momento se discutia que o Brasil tinha que pensar em termos de futuro, né? Que o Brasil deveria passar o seu passado a limpo, que era importante romper certos vínculos com a tradição, para que se pudesse ter uma nação em bases científicas, racionais e democráticas. Ora, nós estamos falando de duas casas que não colocam essa questão dessa maneira. São duas instituições que valorizam a memória, a história e pensam o futuro. Florestan Fernandes foi um sociólogo com muita ligação com a história. Ele, inclusive, discutiu a sociedade tupinambá para discutir uma série de questões do seu modelo teórico, né? Mas aquela frase tinha um sentido, era um desconforto com a tradição. E nós estamos justamente falando de duas casas que retrabalham e ressignificam essa tradição, né? Isso é muito importante, a própria reflexão, como lidamos com esse passado. E falo isso no momento em que, entre historiadores, hoje, por exemplo, há uma grande polêmica em relação ao sentido da destruição de monumentos que valorizaram certas figuras da história, né? E nós estamos aqui num encontro que une tradição, inovação, passado, presente e futuro. Eu percebo que fazemos isso porque entendemos que essa tradição significa a institucionalização da atividade científica numa determinada perspectiva, né? No caso da Fiocruz, a perspectiva de estarmos lidando com os grandes desafios da sociedade, como foi colocado aqui por todos os expositores, a quem novamente agradeço. Então, é um modo peculiar de lidar com essa história, que é tão forte nas nossas duas casas, e para nós, na Fiocruz, com esse símbolo, né, que a minha amiga, colega Zélia Profeta, colocou todo o Brasil dentro desse castelo, colocou todos os institutos da Fiocruz, querendo simbolizar essa relação entre a história e projeto, portanto, entre história e futuro, porque quando falamos de projeto, falamos do futuro pensado hoje, seja como projeto, seja como sonho, seja como utopia. E, por valorizar essa memória, colocamos a celebração dos 120 anos, reforçando o quanto no Brasil é importante ter instituições. A Academia Nacional de Medicina, que na sua origem era uma academia imperial, né? A Academia Imperial de Medicina, e a Fiocruz, que é uma instituição, como também já foi colocado hoje, que nasce com a República e nasce também com todos os problemas do país recém-saído de um período de escravidão, de um longo período de escravidão, e com uma república que ainda era muito restrita, né? Como colocar o desafio sanitário naquele contexto? Nesse momento, eu quero falar, né, como
Newton, né, nossa grande referência na física, não vou falar de Einstein, que visitou a Fiocruz, mas vou falar dessa frase de Newton, quando ele dizia que qualquer pensador, qualquer cientista só poderia se erguer sobre os ombros de gigantes. Então, faço minha homenagem a todos os acadêmicos dessa Academia Nacional de Medicina, que pertenceram aos quadros da Fiocruz, a começar, como já foi dito aqui, pelo Barão de Pedro Afonso, por Oswaldo Cruz, por Carlos Chagas. Essas referências em memória estão no site da Academia Nacional de Medicina, mas quero fazer uma menção especial aos acadêmicos que hoje, né, continuam a construir a história da nossa instituição, Fiocruz, e também da Academia Nacional de Medicina. Ao mestre José Cora, já reverenciado na sessão de hoje, por todo o seu trabalho, a professora Léa Cora, que imagino que ainda esteja participando desse evento, ao acadêmico Marcelo Barcinski, que por um período foi especialista na Fiocruz, visitante e construtor de muitos projetos importantes para nós, ao querido Paulo Buis, já mencionado aqui no seu papel, não só o seu papel como presidente, mas o seu papel como coordenador do nosso Centro de Cooperação Internacional, ao acadêmico José Temporão, né, que, como também já foi dito aqui, podemos falar também de Oswaldo Cruz e Carlos Chagas como grandes lideranças e autoridades nacionais em saúde, mas ainda não havia ministério. Então, é o nosso pesquisador da Fiocruz, o primeiro a chegar a essa posição de ministro e que já deu aqui e sempre provas, né, da sua competência e da sua reflexão. E também ao amigo Cláudio Ribeiro, que aqui colocou a sua sensibilidade com a história. Eu não preciso, então, falar muito sobre a história da Fiocruz, porque vocês já o fizeram. Mas eu quero, nessa visão de um trabalho comum, dizer que muitos laços unem as nossas instituições, mas que temos, no momento, um desafio de memória. A Fiocruz, inclusive, aprovou uma política de memória institucional, dando significado a essa história para a identidade institucional. Né? Disso que trata a memória, porque a memória ela traz subjetividade, ela traz a identidade. E nós estamos trabalhando, nesse momento, um projeto comum, através do nosso Instituto de Informação e Comunicação Científica e Tecnológica, que é a digitalização da coleção de obras raras, de uma maneira conjunta, os periódicos da Academia Nacional de Medicina. Quero fazer essa menção aqui, porque a nossa colaboração ela se estende para muitas outras atividades. Então, já retomando o nosso lema, Fiocruz, 120 anos, patrimônio da sociedade brasileira, mas, como já foi dito aqui também, uma marca na referência da saúde global, em bases de autonomia dos povos, em base de justiça. Nossa instituição ela tem um caminho, né, histórico que já foi colocado aqui, vou fazer poucas referências. A primeira é o fato de nós também ter, a nossa instituição ter surgido no enfrentamento a grandes epidemias, principalmente a questão dos portos, que para uma economia exportadora, né, no início da República, importava tanto. Então, temos ali as atividades de fumigação, todo o desenvolvimento da teoria de transmissão vetorial, né, por mosquitos, no caso da febre amarela, todo o trabalho feito no Rio de Janeiro. E hoje a Fiocruz continua, como já foi dito hoje aqui também, agora com tecnologias que têm a questão ambiental e a sustentabilidade no foco, como é o caso do projeto Wolbachia e como é o caso de projetos de ovo trampa, que são realizados na região amazônica e em outras regiões do Brasil, ou seja, é uma tradição que se renova com inovação. Também já foi feita referência às expedições científicas ao interior do Brasil. Vemos ali na foto o médico higienista, na época o termo sanitarista ainda não era usado,
mas hoje diríamos sanitarista, Belisário Pena, que empreendeu uma grande campanha pelo saneamento do Brasil, imortalizada também por Monteiro Lobato. E ali, ao mesmo tempo que se fazia a pesquisa, a profilaxia de malária, que se fazia pesquisa sobre doença de Chagas, né, que recentemente havia sido descrito todo o ciclo por Carlos Chagas, no interior do Brasil, nesse caso no estado do Piauí, ao mesmo tempo se atendia aos moradores, né, com consultas médicas, porque no Brasil os médicos praticamente estavam ausentes desse grande sertão chamado Brasil, como hoje esse ainda é um problema do nosso país. E também mencionamos aqui a importância dessa descoberta do Brasil a partir dessa visão da ciência, como foi o caso da Amazônia. Não vou fazer todo o histórico, mas quero recolocar um marco mencionado aqui, que é o marco do movimento da reforma sanitária, da criação do Sistema Único de Saúde de 1988, Arouca, também lembrado por Temporão. E faço aqui um pequeno parênteses, já que eu disse que não é possível nenhum trabalho sem estar sobre os ombros de gigantes. Eu quero dizer que, na minha condição de presidente da Fiocruz, além de agradecer a toda a comunidade da instituição, os dirigentes, o conjunto dos trabalhadores, também representado nessa sessão por Paulo, presidente do nosso sindicato, também quero mencionar aqui os presidentes com os quais convivi. Eu não sou a primeira mulher, mas a primeira socióloga a presidir essa instituição, algo só possível pela inovação propiciada por Sérgio Arouca, por Paulo Gadelha, por Luiz Fernando Ferreira, quem reverencio em memória, por Arlindo Fábio Gomes de Souza, nosso professor emérito, que juntos pensaram novos centros na Fiocruz, como foi o caso da Casa de Oswaldo Cruz, hoje no Instituto estabelecido, onde eu tive a honra de iniciar minha trajetória na Fiocruz. E eu quero, então, homenagear todos os presidentes com os quais convivi. Sérgio Arouca, Akira Roma, Luiz Fernando Ferreira em memória, Euclides Castilho, Hermes Schatzmaier em memória, Carlos Morel, Eloy Garcia, Paulo Buz e Paulo Gadelha. A Paulo Gadelha, uma referência especial, pois tive a grande honra de sucedê-lo na Casa de Oswaldo Cruz e depois na presidência da Fiocruz. Muito aprendi com essa trajetória, devo a todos, mas faço essa menção especial, que é mais do que dever, é o reconhecimento do quanto aprendemos com tantas pessoas comprometidas com um projeto institucional belíssimo. Ao entrar na Fiocruz, nós deparamos com um centro de recepção, onde estudantes hoje de todas as escolas do Rio de Janeiro, mas dos municípios próximos, os visitantes que vêm ao campus de Manguinhos, vem esse painel do grande artista Glauco Rodrigues, que faz um histórico sintético desse início heróico, como se diz, da nossa instituição, com os ensinamentos de Luiz Pasteur, enquanto Oswaldo Cruz aprendeu dessa referência, com o trabalho de Carlos Chagas, a importância da ciência que seguia os trilhos da expansão da infraestrutura do Estado Nacional, uma nação que se formou com tantas dificuldades, com tantos desafios e tantas desigualdades. Já falamos da presença nacional e internacional da Fiocruz, essa é uma marca do tempo presente, mas faz parte também dessa história. Já falamos também da importância da Fiocruz atuar nessa diversidade de áreas, tendo a pesquisa como base, mas sendo também, como bem lembrou a professora Léa Cora, uma escola maravilhosa, uma escola onde eu não fiz uma educação formal, minha pós-graduação se deu no UERJ, mas que é a minha grande escola de formação e de vida. E atuando em todas essas áreas,
que já foram bastante colocadas aqui hoje, a Fiocruz contribui para esse complexo econômico e industrial da saúde que se articula com a ciência, a tecnologia e a educação e com a sua vocação de escola. A nossa orientação também é uma orientação que pensa todos os direcionadores da saúde global, daí a importância de marcarmos que abraçamos nessa gestão a estratégia própria da Fiocruz para a Agenda 2030, que vem sendo coordenada por Paulo Gadelha, e indo além do objetivo específico da saúde. Pensando nesse papel da Fiocruz e nessa visão de futuro, tive a grande honra e emoção de inaugurar esse ano, junto com a inauguração da estação de pesquisa da Fiocruz Antártica, com Ondas Ferraz, o laboratório de pesquisas da Fiocruz, que eu acho que trará uma grande contribuição e que já foi mencionado aqui por Cláudio Ribeiro, principalmente para o campo da relação entre saúde e ambiente, em todo o continente e também pensando a saúde global e toda a questão da vigilância. Nesse momento de pandemia, eu quero dizer que a pandemia é um posto privilegiado para pensarmos essas ações. Por quê? Porque ela é o grande desafio do século XXI e desafia uma instituição como a nossa. E toda a nossa energia, eu acho que isso faz parte da mística da Fiocruz, é a sua energia institucional de lidar com esses grandes desafios. A partir da nossa visão da base da ciência, tecnologia e inovação e da aprovação da política de inovação da Fiocruz, estamos desenvolvendo ações em parceria e ações direcionadas para a geração de conhecimentos, ideias inovadoras e produtos inovadores. Dentre essas ações, aquelas que visam desenvolver biobanco, já mencionado aqui pelo Marcelo Morales, todas essas ações contando com o apoio do Ministério da Saúde, com os recursos aprovados no Congresso Nacional do orçamento, chamado Orçamento de Guerra para a Covid. Então, devo também agradecer ao Parlamento brasileiro por esse reconhecimento e esse aumento da própria responsabilidade da Fiocruz. As estratégias para diagnóstico, um tema central que já apareceu aqui nas falas, né, a Fiocruz, a partir desses apoios a que fiz referência, ela hoje tem a previsão de estar entregando ao Ministério da Saúde, ao nosso Sistema Único de Saúde, 11 milhões de testes, e mais do que isso, de contribuir para toda a estratégia de testagem, e ontem mesmo estava no Ministério da Saúde discutindo essa ação. E essa ação feita também em forte parceria com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, e contando, além do apoio fundamental do Ministério da Saúde, e dos apoios a que fiz referência, com o apoio da iniciativa Todos pela Saúde. Já falamos aqui da construção do centro hospitalar e eu quero falar desta convergência, né, entre o centro e o Estudo Solidariedade. Medicamento, diagnóstico e vacina foram apontados recentemente como os 3 pilares da ação inovadora com garantia de acesso pela Organização Mundial de Saúde. É muito interessante que eles colocaram na base sistemas de saúde e na nossa base está o Sistema Universal de Saúde, o SUS. Né? É muito importante essa visão sistêmica, né, que eu procuro reforçar o tempo todo. Apoio às populações vulnerabilizadas, e eu quero aqui dizer que as ações nesse contexto da pandemia, elas têm a ver com a história, né, com a possibilidade que, a partir dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação para o SUS, alcançamos. Eu quero colocar também que nós falamos já aqui hoje do papel do Laboratório de Vírus Respiratório Sarampo. Os laboratórios de referência cumprindo um papel central nesse processo e o laboratório hoje fazendo o sequenciamento de genomas, olhando as mutações dos vírus, o que será fundamental para o processo de diagnóstico, para o processo de vacinas, para o processo de tratamento. Bem, há um pilar
que é muito pouco falado, mas que eu quero enfatizar, que se refere à integração e análise de dados. A Fiocruz tem despontado como um centro de geração de conhecimentos a partir também dos dados sobre a pandemia e da sua integração e análise. Remeto a todos a que consultem o nosso observatório Covid-19, onde poderão ter uma ideia de todas essas iniciativas. Sem informação de qualidade é impossível a gestão de uma pandemia com essa gravidade e sem pensar também as estratégias na ausência de medicamentos seguros, eficazes e de vacina, que são as estratégias de distância social. Precisamos desses dados para proteger a nossa sociedade e para avançar na pesquisa. Uma aposta de futuro. Essa pandemia também, eu uso aquela imagem do conto do Christian Andersen, que é a imagem da roupa nova do rei. Problemas já existentes, como a grande vulnerabilidade social, a desigualdade e a vulnerabilidade que implica a necessidade de mais investimento em ciência e tecnologia. Para o futuro, projetamos o complexo industrial de biotecnologia em saúde, que vai permitir a Biomanguinhos, ao Sistema Único de Saúde, através da Fiocruz, ampliar a sua capacidade de produção de vacinas, e isso se associa à cooperação internacional, também lembrada pelo embaixador Rui Pereira. Fiocruz, ação do presente para uma atuação no futuro, que implica preservar e avançar no SUS, enfrentar as mudanças do quadro demográfico e epidemiológico. Não olhamos hoje apenas para as doenças infecciosas, mas também as doenças crônicas, e essa base em todas as áreas do conhecimento é fundamental para esse enfrentamento. Trata-se de fortalecer o sistema de inovação da Fiocruz, pensando em todo o complexo econômico e industrial da saúde, pensando na geração de conhecimentos inovadores. Como o Brasil estará na quarta revolução tecnológica? Esse futuro é construído hoje. Não é possível pensar nenhuma questão hoje, nenhuma área do conhecimento, e falo isso também para as ciências sociais, para as ciências da vida, para as ciências exatas, sem olhar a questão ambiental. E essa pandemia, mais uma vez, coloca isso em plena evidência. Concluo com esse verso, apenas o verso, o poema inteiro é belíssimo, mas fico apenas com esse verso do grande poeta que completaria 100 anos em 2020, João Cabral de Melo Neto. Um galo sozinho não tece uma manhã. E ele vai falar, são necessários muitos galos, mas eu quero ficar com essa palavra tecer. Se trata hoje, quando pensamos no presente e no futuro, de urdir uma tessitura coletiva conjunta, de pensarmos esse amanhã como uma construção. E essa construção precisa ter necessariamente como pilares a ciência, a tecnologia e a inovação e o Sistema Único de Saúde. É este o sentido dos 120 anos da Fiocruz, é esse sentido de comemorarmos, como eu disse, não como uma festa, porque o momento, e assim a Valdilé lembrou da gripe espanhola, era Carlos Chagas que estava à frente das enfermarias, também, isso é uma lembrança importante. Esse amanhã precisa ser construído hoje por nós, e será construído à luz da boa tradição, a tradição que implica um projeto de um país onde a ciência, a tecnologia e a inovação estejam a serviço da vida e do encontro entre ciência e cultura, também lembrado na nossa sessão de hoje. Muito obrigada. Presidente Nízia Trindade, muito obrigado. As suas palavras, como sempre, inspiradoras, precisas, eruditas. Eu acho que é o que caracteriza o conhecimento que você nos ofereceu hoje sobre a história da Fiocruz na história do Brasil. Eu passo a palavra para o presidente Rubens Belfort para comentar algo e depois vamos ouvir a saudação da academia na pós e na presença do acadêmico Messias.
Bom, o acadêmico Zé Augusto Messias vai oficialmente saudá-la e a Fiocruz em nome da Academia Nacional de Medicina, mas, sinceramente, presidente Nízia Andrade, Nízia Trindade, desculpa, a sua fala foi aquilo que se esperava, mas excedeu a expectativa. E a mensagem sua é a mensagem daquilo que a Fiocruz tem de mais forte. Não são os prédios, não são os edifícios, não são as unidades dessa rede nacional e internacional, mas são as pessoas. E a Fiocruz é um exemplo de entidade que vem há muito tempo, vem há algumas gerações, conseguindo formar, manter e reproduzir os melhores recursos humanos. Nunca, por maior que seja a tecnologia, por mais importante e poderosas que sejam as máquinas, o ser humano foi tão importante. As máquinas cada vez duram menos, os seres humanos cada vez duram mais. E o papel fundamental desses seres humanos está expresso na sua pessoa, a fase atual da Fiocruz. A Fiocruz é o patrimônio nacional. A Fiocruz é aquilo que todo brasileiro tem que conhecer e defender. E quando a Fiocruz considera que a manutenção e a melhoria do Sistema Único de Saúde é prioridade, mais uma vez a Fiocruz está defendendo os melhores interesses do Brasil, da nossa população e das populações de todos os países do mundo. Eu queria muito humildemente lhe parabenizar pela Fiocruz tê-la colocado como presidente, porque mais do que reconhecer o seu valor, a gente reconhece assim o valor de toda a comunidade da Fiocruz. São escolhas acertadas durante muito tempo que levam uma instituição a ser o que é agora. Muitíssimo obrigado por estar aqui conosco e, oficialmente, todos os votos de felicidades e de reconhecimento e de gratidão da Academia Nacional de Medicina pelo que a Fiocruz representa. Acadêmico Zé Augusto Messias, a palavra é sua. Paulo? Sim, o presidente já deu a palavra ao acadêmico Messias. Estamos esperando que ele inicie a Eu fiquei preocupado que vocês não tivessem ouvido nada que eu falei. Ouvimos tudo. Eu é que fiquei preocupado para ouvir o que eu estou falando. Eu quero pedir para eu repetir. Sim. Você Mas falou... é de coração, viu, Nízia? Isso é de coração. Parabéns. Eu quero agradecer. Foi muito emocionante ouvi-lo, acadêmico Rubem. Muito obrigada. Muito obrigada. Messias. Ok. Então, indo direto ao assunto, estamos saudando, em nome da Academia Nacional de Medicina, os 120 anos da Fundação Oswaldo Cruz. Lembrar logo de início, e é disso que nós falamos, e é disso que todos nós nos interessamos. Hoje estamos comemoramos e celebramos, aqui e agora, a efeméride dos 120 anos do nosso astro rei da ciência. Na sequência, e ao final dessa tarde magnífica, cabe-me o registro pela Academia Nacional de Medicina da homenagem que lhe prestamos. Corro o risco da repetição, enfadonha, mas, em comemorações como a de hoje, aterça o sentido estrito da palavra, protege o orador e enaltece o texto. Memorar, lembrar junto, pressupõe dizer da história, como uma festa, de fatos marcantes, presentes na memória comum de todos nós. Como celebramos também o que, na origem latina do verbo celebrare e do adjetivo celeber, nos traz o sentido da honra e da festa, pela repetição da nossa lembrança. Então, vamos aos fatos. De origem humilde, simplória mesmo, inaugurada no dia 25 de maio de 1900, como Instituto Soroterápico Federal, na periferia da cidade do Rio de Janeiro, na então fazenda de Manguinhos, no subúrbio de Inhaúma,
vizinho de Higienópolis, a cidade da higiene, tinha o seu escopo na produção de soros e vacinas contra a peste bubônica. Mas a oportunidade, quando se oferece para uma mente preparada e em circunstâncias propícias, tem o potencial inovador da transformação benéfica. As circunstâncias da realidade sanitária da cidade, acuada pela varíola, febre amarela e peste bubônica, a nomeação do engenheiro Francisco Pereira Passos como prefeito da cidade e, summa cum laude, a presença de Oswaldo Gonçalves Cruz na sua direção técnica e, posteriormente, na direção geral do Instituto, permite um assentamento significante da moderna concepção de saúde pública no Brasil, com todos os seus corolários. Então, a oportunidade determinando uma ação transformadora, para melhor, nas circunstâncias prévias e deletérias para a população, mas não sem percalços, vide a revolta da vacina. Então, a sólida formação profissional e ética de Oswaldo Gonçalves Cruz, aperfeiçoada no Instituto Pasteur em Paris, fê-lo combater o bom combate, completar o seu trabalho e, mantendo a fé na ciência, consolidou a matéria-prima para o seu enorme sucesso, posterior ao seu Instituto Soroterápico. Então, aconteceu algo aqui. Eu saí do Zoom? Não, professor, ainda escutamos o senhor. Nós estamos vendo você. Subiu na minha tela, eu vou continuar o discurso, então. Muito bem. O Instituto recebe o seu nome e, posteriormente, mais ainda, a própria fundação. Neste ciclo inicial, fundador, não há como esquecermos a chegada de dois notáveis colaboradores, logo incorporados ao genoma científico da entidade, Adolfo Lutz e Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas. E, neste momento da sua história institucional, podemos identificar um conceito mais recente, dito pelo Dalai Lama, ou seja, toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de uma motivação. Eles atinam e para o bem. Em terminologia atual, moderninha, me atrevo a identificar agora, nesses primórdios da Fundação Oswaldo Cruz, então Instituto Soroterápico Federal, que hoje reverenciamos, uma das maiores e melhores startups que esse país já produziu. E o período de incubação para este sucesso foi curto, bastando lembrar o feito de Carlos Chagas, em sua missão na cidade de La Sance, noroeste do estado de Minas Gerais, nos anos de 1907 e 1909. A identificação e a descrição de uma nova doença fixado o feito no seu epônimo, doença de Chagas. E o chefe desta missão foi o acadêmico Miguel de Oliveira Couto, presidente perpétuo desta academia, de 1914 a 34, ano da sua morte. É o patrono da nossa cadeira número 9. Vicariante, mas de relevo ímpar, continua sendo um caso único na história da medicina de uma doença ter todo o seu ciclo biológico identificado e, repito, descrito por um único pesquisador, conforme nota prévia escrita por e publicada na revista Brasil Médico uma semana depois, no dia 22 do mesmo mês. Como registro de quem o homenageia a instituição que o acolheu na origem, destaco que a Academia Nacional de Medicina, em sessão de 26 de outubro de 1910, o elege como membro titular da cadeira 86 e da qual é hoje o patrono. Nesta solenidade, Carlos Chagas proferiu sua primeira conferência pública sobre a doença de Chagas, dada pelo Trypanosoma cruzi, assim nomeado em honra a Oswaldo Cruz. Em 1951, o pavilhão de patologia na sede de Manguinhos, restaurado, recebe o nome Pavilhão Carlos Chagas. Propter hoc ergo, propter hoc. Em seguida a isto, logo por causa disto. Assim, na citação latina, define-se a falácia lógica, ou correlação coincidente, e não a causação de um determinado evento, segundo David Hume, como a descreveu no século XVIII. Se o evento B ocorre depois do evento A, logo A é a causa de B. Karl Popper, já no século XX, afirmava que toda conjectura filosófica só seria válida quando permitiria a sua refutação. A realidade aqui o confirma. Refutamos
a falácia lógica no caso da Fundação Oswaldo Cruz. A descrição feita até aqui dos eventos primordiais, evento A, da Fundação Oswaldo Cruz, que agora homenageamos, evento B, demonstraram claramente corroborado por tudo que vimos e ouvimos nesta tarde e noite memorável que a sementeira plantada na fazenda de Manguinhos é a causação da frondosa e exuberante Fundação Oswaldo Cruz, que, a partir das suas 3 primeiras expansões, para além das fronteiras do Rio de Janeiro, a saber, o Núcleo de Pesquisa da Bahia, ou Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz, em 1957, o Instituto Argel Magalhães, em Recife, incorporado em 1958 como Centro de Pesquisa Argel Magalhães. E, em 1966, o Centro de Pesquisa de Belo Horizonte completa esse ciclo inicial de brotamento com o Centro de Pesquisa René Rachou. Daí, tornar-se onipresente, nacional e internacionalmente, repetindo, como uma árvore frondosa e saudável, foi o seu corolário natural. Orgulho nacional. Code era te demonstrando. Ao me aproximar da parte final desta saudação, em nome da Academia Nacional de Medicina, trago ao proscênio desse texto a indelével figura que emerge em todos nós quando o assunto é a Fundação Oswaldo Cruz, o Castelo de Manguinhos. Eclética construção neo-morisca, concebida por Oswaldo Cruz e o arquiteto português Luiz Moraes Júnior, desde 1905, teve suas obras concluídas em 1918, um ano depois da morte do seu idealizador. A estética moura foi idealizada a partir de 3 edifícios europeus, visitados por Oswaldo Cruz: o Palais de Montsouris, em Paris, o Castelo da Alhambra, em Granada, lembrando que Alhambra, em árabe, significa a vermelha, e a Sinagoga de Berlim. No entanto, permito-me uma digressão complementar, posto que eram habituais as apropriações estéticas dos monumentos europeus nas construções públicas na cidade do Rio de Janeiro. Vide o nosso Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes e o Palácio Monro, todos no modelo neoclássico. Por que um palácio mourístico, então, em pleno século XX? Disse, em uma citação recente sobre o castelo, que desde que abrigou os primeiros cientistas, o castelo tem sido o símbolo máximo da vocação do Instituto e da Fundação Oswaldo Cruz, a serviço da vida, e que ousou subir tão alto quanto a ciência pode alcançar. De outro modo, de um texto sobre a Idade Média, injustamente também chamada das Trevas, reproduz um parágrafo sobre a medicina do Islã. Ela era especialmente avançada. Apoiava-se nos preceitos de Ibn al-Haytham, que viveu entre 1965 e 1040, que previa a realização de experimentos padronizados, repetidos diversas vezes, em busca de resultados confiáveis e que se apliquem a diferentes populações, à base do método científico. Continuando, foi pensando assim que os médicos daquela região começaram a separar os grupos de pacientes em grupos de pacientes e grupos de controle, a fim de verificar o efeito de diferentes tratamentos. Enfatizar que tudo isto aconteceu entre os séculos 8 e 13, o período em que o Islã alcançou a sua era de ouro. Época que Ibn Sina, Avicena e Ibn Rushd, Averroes, dentre muitos outros, já lideraram um amplo movimento de resgate do pensamento grego, helênico, clássico, posteriormente trazido a nós, traduzidos do árabe pelos monges copistas monastéricos. Como todo símbolo, ele pode subjetivar um significante essencial naquilo que ele significa. Faço, então, minha digressão especulativa a partir da pergunta inicial. Por que um palácio mourístico em pleno século XX? Intencionalmente ou não, vejo nesse monumento simbólico ao estudo, ao saber e, essencialmente, à ciência, um impulso teleológico dos fundadores em homenagear a história científica da cultura islâmica. Na antessala do fim, quero lembrar o que significa homenagear. Homenagear, do professor Homenati, é uma palavra que define retribuição de honra, agradecimento, tornar público com um ato de gratidão e agradecimento por mérito a uma atividade reconhecida como de grande valor. É uma cerimônia anual
que os vassalos do senhor feudal agradeciam a colheita feita em suas terras e lhe entregavam parte do seu trabalho. Como evoluímos, então? E hoje, em comunhão de alegria, celebramos e comemoramos os 120 anos da Fundação Oswaldo Cruz. Parabéns, hoje e sempre. Encerro com uma memoráblia em honra de Augusto Dicídio de Melo Peguicê, Domingos Arthur Machado Filho, Fernando Braga Ubatuba, Haiti Mussatchê, Herman Lente, Hugo de Souza Lopes, Marçal Goto, Moacir Vaz de Andrade, Sebastião José de Oliveira e Tito Arcoverde, Marco Cavalcante de Albuquerque, lembrando o massacre de Manguinhos. Presentes todos eles, muito obrigado e parabéns à Fundação. Querido confrade Messias, suas palavras emocionaram a todos. Vejo o presidente Novelino aplaudindo. Eu acho que, de fato, essa combinação da fala da nossa presidente com a sua saudação, em nome de todos nós, à Fundação Oswaldo Cruz, encerra essa admiração que você também expressou, com palavras suaves, bonitas, de um erudito e, ao mesmo tempo, de uma... Sabemos nós todos de uma pessoa extremamente afetuosa que você é. Eu agradeço muitíssimo. Fico muito feliz de que Nízia e você tenham sido os atores principais dessa sessão de homenagem ao Fiocruz, a sessão oficial da academia. E nós vamos abrir para as intervenções dos acadêmicos, que assim é a tradição da casa, Nízia. Provavelmente serão feitos comentários e depois nós vamos pedir que você faça uma fala final com, finalmente, o encerramento feito pelo nosso presidente Rubens Belfort. Eu não tenho aqui o registro de quem está falando, então eu pediria que a nossa coordenação de TI fosse colocando na tela os que pediram a palavra. O acadêmico Paulo Busto está acostumado com grande infraestrutura da Fiocruz. Aqui a coordenação de TI é tudo o mesmo grupo de pessoas, é tudo a Sandra, a Cláudia, a Roberta, a Paula e eu. É uma coordenação de TI. A coordenação de TI, então, eu gostaria de lembrar ao acadêmico que agora, de acordo com o programa, nós vamos entregar uma placa virtual à Fiocruz. E cada vez que eu olho a minha tela, eu vejo o meu querido acadêmico Manassés aí agora presente em igualdade tecnológica, igual a todos. Eu vejo com muita alegria ele ter conseguido vencer todas as barreiras da tecnologia. Mas, voltando então à questão, agora cabe, de acordo com o planejamento, a entrega de uma placa comemorativa da homenagem da Academia Nacional de Medicina à Fiocruz. E é com grande alegria que, antes de passar a palavra aos acadêmicos interessados em fazer seus comentários, entre os quais o presidente Novelino, o acadêmico Barcinski e outros, eu faço essa entrega. A placa, evidentemente, é virtual, é uma placa que algum dia será produzida e encaminhada e entregue, eu garanto, presidente Nízia, mas que a placa, mais do que tudo, ela por enquanto está escrita em nossos corações. Ela diz assim: a Academia Nacional de Medicina saúda e presta homenagem especial à Fundação Oswaldo Cruz, uma das mais destacadas instituições de ciência e tecnologia em saúde do mundo, na passagem de seu aniversário de 120 anos, sendo sua presidente a doutora Nízia Trindade Lima. Acadêmico Rubens Belfort Júnior, presidente e corpo de acadêmicos da Academia Nacional de Medicina. Fosse outros os tempos, eu lhe entregaria agora a placa, receberia um abraço, daria um abraço, trocaríamos beijos e não nos contaminaríamos. Mas agora, no mundo do Covid, é assim que a gente pode fazer, e eu também lhe abraço e lhe presto todas as homenagens. E eu passo, então, agora a palavra para a bancada acadêmica. Nós estamos, acadêmico Paulo Bus,
2 minutos antes do horário. Parabéns por mais essa. Eu desafiei o acadêmico Paulo Bus a sobreviver a esse horário com tantas pessoas presentes na agenda. E, mais uma vez, ele supera as expectativas. Muito obrigado, Paulo. Eu abro a palavra agora aos acadêmicos, iniciando pelo presidente Pietro Novellino. Acadêmico e presidente Pietro Novellino, por favor. Senhor presidente, acadêmico Rubens Belfort Júnior, senhora diretora da Fiocruz, presidente Nízia Trindade, senhores presidentes Francisco Sampaio e Jorge Alberto Costa e Silva, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu não posso deixar de enaltecer o brilhantismo dessa sessão que eu tive a oportunidade de assistir desde o início. A coordenação do acadêmico Paulo Bus foi brilhante, como sempre, e em nome dele eu quero congratular toda a comissão que organizou este memorável evento. 120 anos de glória, 120 anos de reconhecimento, 120 anos de pesquisa para a medicina do nosso país. Senhor presidente, eu peço licença para fazer um agradecimento em homenagem à própria Fiocruz. Em nossa presidência, nós fizemos a maquete do Centro de Memória Médica, que foi continuado posteriormente pelo acadêmico Francisco Sampaio e, posteriormente, pelo acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva. Eu já fiz esse pronunciamento, senhor presidente, na reunião de diretoria. E vou apenas enfatizar que o início do projeto teve uma colaboração inestimável da Fundação Oswaldo Cruz, que encaminhou à nossa casa as melhores bibliotecárias, as melhores que se interessavam pela museologia e pela arquivologia. Então, esse agradecimento, senhor presidente, permitiu que se fizesse um planejamento que hoje, sob vossa brilhante direção, evidentemente continua como nosso patrimônio. E eu faço essa referência, para não me alongar, ao presidente Paulo Gadelha, que foi, evidentemente, em sua administração em que conseguimos a colaboração inestimável da Fundação Oswaldo Cruz. Fica aqui uma frase que Vossa Excelência e todos aqui conhecem, que a gratidão é a memória do coração. E dentro do coração da nossa academia, certamente está a Fundação Oswaldo Cruz, que hoje completa 120 anos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem lembrado, presidente Pietro Novellino. Antes de passar a palavra aos acadêmicos que queiram usar do tempo para alguma declaração e, finalmente, passar a palavra à presidente Nízia Trindade, eu queria realmente destacar que, de fato, por ocasião da preparação do aniversário da Academia Nacional de Medicina, juntamente com o nosso pessoal do Núcleo de Memória Médica, eu tive a oportunidade de, mais uma vez, verificar o valor da cooperação da Fiocruz para a Academia Nacional de Medicina e as duas instituições em conjunto tratar de recuperar a nossa história.
Infelizmente, pobre não tem história. Todos nós sabemos que a família do pobre geralmente termina nos avós. E a medicina brasileira, um país pobre, perdeu muito da sua história. E se não perdeu mais, foi muitas vezes porque, graças à parceria da Academia Nacional de Medicina com a Fiocruz, se conseguiu resgatar, como ainda se faz, muitas obras preciosas. O presidente Pedro Novelino, mais uma vez, conseguiu de maneira clara mostrar uma parte dessa enorme importância que nós damos a essa cooperação. Acadêmico Marcelo Barcinski. Muito obrigado. Estão me ouvindo todos? Muito obrigado, senhor presidente Rubens Belfort, meu colega Paulo Buis. Parabéns pela organização desse simpósio. E minha querida presidente Nízia Trindade Lima, eu gostaria de deixar muito claro como eu fiquei feliz com a senhora me colocar na galeria dos acadêmicos que têm uma ligação com a Fiocruz. Realmente eu tenho com a Fiocruz uma ligação muito antiga, não só uma ligação formal e funcional, mas uma ligação de muito afeto, de muito carinho. Eu passei lá anos muito felizes da minha vida. Aliás, quem me indicou, depois da minha aposentadoria, para ir à Fiocruz foi o colega Paulo Buis. Lá eu fui muito bem recebido pela Claude Pirmez e passei alguns anos no Instituto Oswaldo Cruz, no laboratório da querida Nazaré Soeiro, e hoje ainda estou como especialista no CDTS, junto ao Morel, que também me recebeu muito bem. Então, eu tenho uma forte ligação à Fiocruz e me sinto como pertencente ao quadro da Fiocruz. Muito obrigado, então. Mas, mais do que eu gostaria de rapidamente voltar a um ponto que foi levantado aqui pela nossa reitora, a professora Denise, em que ela se lembra, ou se lembrou, da ligação da Fiocruz com a UFRJ. Eu vou um pouco mais adiante e me lembro da ligação da Fiocruz com o próprio Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu passei a minha vida toda. E, obviamente, essa ligação foi o professor Carlos Chagas Filho, que fundou, ao sair de Manguinhos, ir para a universidade, seguindo, portanto, um trajeto na sua história, diferente do seu irmão Evandro, que fez o contrário, foi da universidade para a Fiocruz. Eu consegui um texto que o professor Carlos Chagas, bastante curto, que eu vou ler aqui, em que ele cita essa saída dele de Manguinhos e a ida para a universidade e o quanto isso foi difícil para ele. Então, ele diz o seguinte, isso foi num congresso, na abertura de um congresso de biofísica, em 1989. Ele diz o seguinte, sobretudo, uma grande dúvida me angustiava ao partir de Manguinhos. Poderia eu levar para meus novos horizontes o espírito de Oswaldo Cruz e Carlos Chagas e implementar na universidade a pesquisa científica? E foi o que ele fez. Então, de fato, a biofísica tem uma herança da qual ela pode se orgulhar e certamente teve um impacto muito grande em toda a sua história. Muito obrigado, Nízia. Muito obrigado, acadêmico Marcelo Barcinski. O acadêmico Manassés está agora com a palavra, mas você precisa desativar o seu microfone, Manassés. Ainda está sem microfone. Aí, pode falar. Está bloqueado, está bloqueado. Agora, é que você... Agora, não. Você está bloqueando, agora desbloqueando uma vez só.
Professor Manassés, o senhor pode tentar segurar o botão do espaço no seu teclado, que funciona também para tirar o microfone do mudo. Agora está bom, agora? Manassés. Agora está ótimo. É muito simples. É muito simples. Eu estava uma vez conversando com o doutor Carlos Chagas, aí o filho, né? No momento em que nós tínhamos feito uma descoberta muito importante a partir de Manguinhos. Eu precisava testar as rãs do Nordeste e compará-las com as rãs de Manguinhos. Havia uma quantidade muito grande num riacho que passava lá perto, e essas rãs eram rãs que nós encontrávamos também na Argentina. Foi tão importante que o doutor Bernardo Sais, sabedor que eu estava trabalhando com essas rãs, ele já era prêmio Nobel, foi à Praia Vermelha me visitar para ver as rãs de Manguinhos que eu usei e publiquei. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico Manassés. Eu vou dar a palavra agora ao acadêmico Cláudio Tadeu, pedindo que ele desligue o microfone e esperando que ele não tenha slides para mostrar. Presidente, depois eu vou lhe ligar. Tadeu sofreu muito com essa apresentação, me mandou várias mensagens. Relaxa, Cláudio, isso acontece. Vamos lá. Depois eu lhe ligo para reclamar dessa piada pública, presidente. Nízia, eu queria lhe fazer uma declaração de amor pública. Você é minha presidente querida, você representa e encarna a instituição a qual eu sirvo há 36 anos, e eu queria lhe dizer do meu amor incondicional pela minha casa, do meu prazer em servi-la dedicadamente. Eu costumo dizer que digo em todos os lugares onde eu falo alguma coisa, que a maior parte das horas que eu passo acordado, eu passo na Fiocruz ou pensando nela. E eu vivi nela enormes lições e momentos extraordinários que começaram, você não sabe isso, assim que eu cheguei na Fiocruz, éramos muito poucos doutores. E quando eu cheguei na Fiocruz, o Laranja, ex-diretor do Instituto, mandou me chamar. E eu fui lá muito surpreso e muito assustado. O que aquele diretor do Instituto antigo, acho que dos anos 50 ou 60, queria comigo. E ele disse assim, eu queria lhe conhecer. Olha que coisa linda. Eu fiz trabalho de campo com o Leônidas Dini. Nós fomos para Rondônia juntos, e o Leônidas Dini, aquele velhinho encurvadinho assim, que eu tinha certeza e medo que quebrasse o fêmur numa das nossas inúmeras marchas por dentro da floresta. Uma vez eu cometi a enorme gafe, ele tinha uma cifose muito marcada, e uma vez nós estávamos dividindo um quarto em Rondônia, num hotel daqueles que, em 1980, você imagina que tinha meia estrela, e então, eu, quando vi ele adormecendo um pouco e totalmente encurvado, encostado na cabeceira, eu virei para ele e disse assim, professor Dini, o senhor não prefere deitar? E ele virou para mim e disse assim, eu já estou deitado. E eu morri de vergonha, porque eu não tinha entendido que ele não conseguia deitar mais do que aquilo, né? Então, Nízia, querida, eu ouvi uma vez, para terminar, de um amigo que era do Instituto Pasteur, ele disse assim, eu entendi com o tempo que na Fiocruz vocês são como nós somos no Instituto Pasteur. Uma enorme família, que às vezes tem brigas horrorosas, mas ainda assim age permanentemente como uma imensa família. Então, estar nessa família e estar hoje tendo a chance, a oportunidade, a honra e o prazer de estar nessa outra que saúda a Fiocruz, eu queria te dizer que é uma das oportunidades ímpares da minha vida. Muito obrigado. Parabéns a você e a nossa casa. Obrigado, acadêmico Cláudio Tadeu. Eu não estou vendo mais ninguém de mão levantada.
nenhuma das telas. Se eu estiver esquecendo de alguém, por favor, manifestem-se. Tenho a impressão que não. Então, eu gostaria de passar a palavra agora à presidente Nízia Trindade para os comentários finais. E depois dela, eu vou pedir que o acadêmico Paulo Bus encerre a sessão. E lembrando aos acadêmicos todos, então, que também os convidados, que na próxima terça-feira, às 18 horas, teremos a sessão de saudades por nosso querido confrade, que não está mais entre nós. E na quinta-feira, a programação científica usual, e as comunicações irão por e-mail e WhatsApp e outras maneiras de comunicação. Presidente Nízia Trindade, o tempo é seu, pelo tempo que quiser. Não, serei breve, a emoção é muita, creio também que todos estejam cansados. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a placa virtual e convidá-lo, acadêmico Belfort, e aos acadêmicos, quando pudermos fazer um encontro físico, certamente teremos a oportunidade de fazer na academia, mas eu gostaria que nós fizéssemos um dia especial aqui na Fiocruz. Eu acho que seria muito bonito, deixo esse convite e depois, quem sabe, nossos acadêmicos o ajudam ou me ajudam, né, no caso, a organizar esse dia que eu gostaria muito que acontecesse, quem sabe caminharmos pelo caminho de Oswaldo Cruz e nos inspirarmos na frase do saudoso amigo Luiz Fernando Ferreira, que dizia: é bom envelhecer em Manguinhos, é bom estar em Manguinhos, né? Então deixo esse convite. Quero agradecer a erudita e tão marcante fala do acadêmico Messina, também a todos os que sucederam nas saudações, ao presidente Pietro Novelino, lembrando também o papel de Paulo Gadelha, da colaboração no Centro de Memória da Medicina, e como eu falei na minha apresentação, continuamos esse trabalho com a digitalização dos periódicos da Academia Nacional de Medicina, dentro do nosso projeto das obras raras. Eu acho que a questão, como eu falei, as duas instituições têm essa valorização do passado, porque sabem do valor que existe em manter uma instituição e atualizar a sua agenda. Também ao acadêmico Bacinski, por suas palavras, lembrança de Carlos Chagas Filho, é uma honra contar com a sua colaboração no CDTS. Ao acadêmico Manassés, que lembrou esse episódio tão interessante de pesquisa das RANs, né? Lá para o amigo Cláudio Tadeu Ribeiro, relação de amor, é um amor recíproco, ele sabe, né? E eu acho que é muita emoção e você traz figuras que estão na origem da minha trajetória aqui na Fiocruz, porque eu trabalhei no projeto de memória da Previdência Social e o professor Francisco Laranja, né, grande cardiologista, ele teve uma atuação muito importante na pesquisa em Chagas, mas também na construção desse trabalho no INAMPS, né, mostrando esses vínculos, né, entre alguns campos da medicina e a saúde pública. E também o professor Dini, né, que ele, doutora Maria Dini, deu nome ao nosso instituto no estado do Amazonas, na Amazônia, o que muito nos honra. Eu quero apenas, acadêmico Rubem Paulo Cruz, renovar aqui os agradecimentos. Eu acho que foi um dia memorável para a Fiocruz. Não é pouca coisa ter esse encontro entre as casas, mas principalmente a homenagem que a Academia de Medicina, uma instituição do século XIX, presta a essa instituição Fiocruz, que nasce no século XX, mas que sempre cultivou o valor da ciência, a importância do papel da medicina, entre os outros saberes, e essa nossa dedicação, devoção à ciência dedicada à vida e a, nesse momento,
ao enfrentamento dessa pandemia do século e ao nosso sistema único de saúde, que, como eu mencionei, fiquei muito feliz de ver no plano global que as dimensões de grandes instrumentos ligados à ciência e à tecnologia, como o diagnóstico, a vacina e o medicamento, estejam sobre a base dos sistemas de saúde. Então, acho que foi um pouco que eu procurei traduzir. Citamos nossos fundadores também, quando lembramos de Carlos Chagas, lembramos sempre da doença de Chagas, seu grande feito, mas é importante também lembrar o seu papel no enfrentamento da epidemia de gripe espanhola no início do século XX, de fato, também marcante naquele momento. Então, meu muito obrigada. Para mim, é um momento que vai ficar na história da Fiocruz, com certeza, e também com muita humildade e admiração pelo trabalho que é coletivo na minha história pessoal. Muito obrigada. Agora, os outros 10... Antes de passar a palavra, então, ao acadêmico Paulo Bus, eu diria só uma coisa, presidente Nízia Trindade. Nós estamos juntos há 120 anos. Isso. E vamos continuar juntos. Isso, para o bem do bem. Isso. Muito Paulo Bus. Eu lamento muito que o presidente Rubinho, agora vou, então, ao final, chamá-lo como nós o chamamos na intimidade, o presidente Rubinho me tirou o meu mote final, né? São os talentos que ele tem, né? Porque eu ia dizer exatamente isso, e foi a partir inspirado do que você dizia, nós estamos juntos há 120 anos, não é? Quer dizer, a academia, você falou, nasceu no século XIX, a Fiocruz nasceu no iníciozinho do século XX, e os laços dessas duas instituições, para o bem do Brasil, para o bem do mundo, esses laços e essas histórias se entrecruzaram durante todo o século XX e esses primeiros 20 anos do século XXI. Nós passamos juntos, academia e Fundação Oswaldo Cruz, pela primeira grande pandemia registrada assim, com uma vivacidade, digamos, das comunicações, já em 1916, 18 até 1920. Seguramente, hoje foi feito naquele momento. Se nós formos buscar a história das sessões da academia, a discussão sobre a pandemia... Mas eu não vou te deixar ver, por causa que eu não vou ver, por causa que meus amados não aparecem na TV. Todos os acadêmicos, os confrades da época. E agora, quando enfrentamos essa segunda grande pandemia, ou primeira nos últimos 100 anos, depois de 1920, é esta a pandemia que nos tocou viver, né? De novo, de mãos dadas, entrelaçados, a Fundação Oswaldo Cruz e a Academia Nacional de Medicina responsabilizam-se, em grande parte, por sua ação no enfrentamento dessa enfermidade que tem tantos sofrimentos, tem infligido a população brasileira e a população global, né? Então, eu queria dizer o quanto foi prazeroso para mim, e agradeço muito o presidente Rubens Belfort por ter me concedido essa honra de coordenar o simpósio, mas eu quero repartir essa coordenação com Cláudio Ribeiro e com José Gomes Temporão, e não foram poucas, né? Alguém falou, acho que foi já não lembro quem, que as famílias... foi o próprio Cláudio, acho que inspirado em nós três, porque a gente brigou muito, eu, ele e o Temporão, na hora de definir coisas. Por isso eu quero dizer, para o bom e para o mal, mas como disse o Rubinho, para o bem e para o bem, eu quero compartilhar com eles a organização desse simpósio. Se não fosse esses dois queridos confrades, colegas da Fundação, a gente não teria feito uma tarde tão bonita, com tantas recordações, com tantas perspectivas de futuro, com tanta seriedade de enfrentar o presente, que foi o grande mote da conferência sua, Nízia, tão brilhante como sempre. Então, eu quero agradecer de coração a todos os meus confrades que interviram de alguma forma, participaram e assistindo, prestigiando essa discussão, e dizer que, sim, nós temos que viver na ilusão, na esperança, como o Marcelo
a Morales falou, dos grandes projetos que entrecruzam a ciência brasileira e a Fiocruz e o financiamento e o FAFAPERJ do acadêmico Gerson e a Academia de Ciências do Luiz e a Academia de Letras, ou seja, nós temos que estar juntos, irmanados, com força, com confiança, com solidariedade, com amizade, porque nós somos uma elite desse país e as elites, nós somos parte da elite econômica, não tem jeito, não temos como fugir disso, mas é muito importante que sejamos parte de uma elite socialmente comprometida, que eu acho que esse simpósio no dia de hoje mostrou. Que a Academia de Medicina e a Fundação Oswaldo Cruz estão irmanadas em nome e em prol da saúde dos brasileiros. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de ter compartilhado com vocês essa tarde tão agradável, tão divertida, eu diria, e tão séria ao mesmo tempo. Muito obrigado a todos, com muita sinceridade, com um enorme abraço virtual. Eu me despeço do dia de hoje, do nosso trabalho na Academia de Medicina. Uma das perdas dessas reuniões sempre é o barulho das palmas. Nós vamos arrumar uma gravação qualquer. A partir da próxima reunião, nós vamos ter palmas eletrônicas para todo mundo ouvir. Boa noite, está encerrada a reunião. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite.